Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, que têm curtido, que têm comentado, que têm compartilhado o meu trabalho. Muito obrigado! Quando eu era criança, uma das nossas brincadeiras preferidas era andar de carrinho de rolimã. O nosso era feito com 3 pedaços de madeira e as rodinhas de aço. Eu me lembro que nós morávamos no Gama e a rua tinha uma pequena inclinação, então nós íamos até o topo da rua e descíamos a rua em cima do carrinho de rolimã na maior velocidade possível. Dá para imaginar que essa brincadeira tinha tudo para dar merda, não é mesmo? E muitas vezes dava. Eu me esborrachava lá embaixo. Aqueles que eram mais experientes conseguiam fazer frear o carrinho no final da rua com uma derrapagem. Aí era o show, né? Aquele era o cara. Ele era aplaudido como se fosse o Ayrton Senna. Como é bom ser criança, não é mesmo? Qual era a sua brincadeira preferida? Conta aí pra gente. Mas você sabe que na Bíblia tem um texto onde Jesus nos ensina que devemos nos tornar como uma criança? Isso mesmo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, tem um relato onde os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a ele: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles e disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Será que ele está dizendo que devemos ser como Peter Pan? Obviamente que não. Jesus queria ensinar aos seus discípulos e a nós também uma lição de humildade. Naquele contexto, o interesse dos discípulos era saber quem ocuparia o cargo mais importante no governo de Jesus. Então Jesus responde aos discípulos dizendo que se alguém não se tornar como uma criança, nem ao menos entrará no seu reino. Jesus põe em xeque o desejo egoísta dos discípulos. Eles estavam discutindo entre si sobre os cargos que ocupariam no reino de Jesus, convictos de que estavam fechados com ele, que certamente o lugar de cada um deles já estava garantido dentro do reino. Ao trazer uma criança para perto de si e dizer que é necessário se tornar como ela, Jesus está dizendo que se permanecermos naquela mesma atitude de mente e coração dos discípulos, de querermos ser melhor do que o outro, de dominarmos sobre o outro, nem ao menos entraremos no reino do céu. Jesus exige que os discípulos se convertam de suas ambições egoístas e se voltem verdadeiramente para Deus. É uma conversão do ego para Deus, do pecado para a graça. Jesus está dizendo que precisamos ter as mesmas qualidades que são características da fase da infância: humildade, sinceridade, vontade de aprender, fôlego para fazer as coisas, coração puro. Não sei se você se lembra, mas Peter Pan conta a história de uma criança que mora numa terra mágica chamada Terra do Nunca, que se recusa a crescer e deseja viver de aventuras mágicas. Ao contrário de Peter Pan, todas as crianças têm um desejo de crescer, de ter a sua independência, de ter o seu espaço, de ser levado mais a sério, de completar 18 anos, de trabalhar, de conseguir realizar os seus sonhos. Mas muitas vezes, quando crescemos, nos deparamos com a realidade que não foi sonhada e muito menos planejada. Muitas vezes deparamos com surpresas e armadilhas que não esperávamos. Nosso sonho não se realiza, nosso projeto falha. Durante a nossa caminhada, vamos perdendo alguns sonhos e ganhando algumas frustrações. Mas eu quero trazer essa reflexão para o nosso relacionamento com Deus. Como você enxerga a sua relação de dependência com Deus? Como uma criança dependente
que precisa de cuidado ou como uma pessoa independente e autossuficiente? Os discípulos achavam que tinham méritos suficientes para exigir que Jesus desse a eles um lugar importante em seu reino. Muitas pessoas mantêm um relacionamento com Deus baseado na troca. Se eu fizer isso ou se fizer aquilo, eu vou receber algo de Deus. Você acha que possui mérito suficiente para exigir que Deus abra a porta do céu para você? Que Deus faça alguma coisa para você? Jesus pega aquela criança em seus braços e, quebrando o paradigma da época, porque naquele contexto a criança era um ser inferior, era desprezada, resgata a dignidade da criança como ser humano e nos ensina que devemos ser como ela, deixar de lado todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância e confiar plenamente no Pai Celestial, nas suas promessas e ter a consciência de que não estamos sozinhos. É assim que funciona o reino de Deus. Ele é inverso à lógica humana. Enquanto o mundo diz que precisamos nos libertar de qualquer ser superior, exaltarmos a nós mesmos, Jesus nos ensina que precisamos voltar a ser como crianças e depender de Deus. Jesus te convida a aprender dele. Vale a pena ter alma de criança e ver a porta do céu se abrir. Pense nisso. Eu quero mais uma vez agradecer a você que tirou esse tempinho para me ouvir. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, faça isso agora mesmo. Você vai me ajudar muito. E se você também gostou dessa mensagem, peço que compartilhe com um amigo, com um parente, porque não conhecemos o coração das pessoas. E uma palavra bendita pode ir de encontro à necessidade dela e ajudá-la a encontrar a solução. Mas se tudo está bem com as pessoas que estão à sua volta, peço pelo menos que você curta, que deixe aí o seu comentário. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe.